Seja bem-vindo ao canal Teologia Missional, um canal para você que gosta de conteúdo. Essa é a nossa série, O Cristão e a Política. E então, o que você acha? O cristão deveria se envolver com a política? Nós já falamos sobre a cidade que os seres humanos procuram edificar na busca de sua própria glória. Também abordamos a raiz religiosa da corrupção. Temos outro vídeo falando das sucessivas batalhas pelo trono e pelo poder na história da humanidade. E também já discutimos o famoso versículo em que Jesus responde aos líderes religiosos e representantes do império: a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O link para cada um desses vídeos você encontra na descrição abaixo. Então, se Jesus vem para ser coroado e receber a autoridade para ser o legítimo governante sobre todo o mundo, o que esperar desse novo reino? Quem são os líderes mundiais da atualidade e dos anos recentes? Quais nomes vêm à tua cabeça, à tua mente aí? Bom, no cenário internacional, talvez você pense em nomes como o da ex-chanceler alemã Angela Merkel, que ocupou essa função entre os anos de 2005 a 2021. Quem sabe Benjamin Netanyahu, político israelense que serviu como primeiro-ministro de Israel de 96 a 99 e uma segunda vez de 2009 a 2021. Outro nome poderia ser o de Donald Trump, 45º presidente dos Estados Unidos, ou do presidente americano atual, Joe Biden. Temos ainda o nome de Vladimir Putin, ex-agente da KGB, que há mais de 2 décadas está à frente do governo na Rússia. No Oriente, poderíamos lembrar de nomes como o líder chinês Xi Jinping e do norte-coreano Kim Jong-un. Veja, estamos apenas citando líderes e ex-líderes sem qualquer juízo de valor. Na América Latina também poderíamos lembrar nomes como Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Lula, Bolsonaro. Enfim, muitos outros nomes poderiam ser lembrados aqui. Todos devido ao poder, à influência, ao cargo que exercem ou exerceram à frente de países. Suas decisões e ideologia de governo acabam influenciando no destino de milhões de pessoas. De todos esses nomes, olhando para os líderes das nações, o quanto eles se parecem com Jesus? Talvez você pense que essa é uma comparação injusta, descabida até. Eu não sei o quanto você tem acompanhado nossos outros vídeos dessa série. Quem sabe ainda não esteja convencido de que o poder secular, as forças que regem as nações, tem sim tudo a ver com Deus, com seu plano de redenção, com a cidadania dos cristãos. Com este vídeo, eu gostaria de convidar você para darmos aí mais uma olhada em mais um episódio da vida e do ministério de Jesus. Aqueles já familiarizados com os 4 evangelhos sabem que entre os 12 discípulos de Jesus havia os irmãos Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu. O evangelho de Marcos relata que eles tinham grandes expectativas com uma possível ascensão de Jesus ao trono. Mas a questão é, que trono? Outra coisa que os 4 evangelhos deixam claro é que a maioria das pessoas, e em especial os líderes judaicos, não conseguiam entender que esse Jesus era o cumprimento da história de Israel. Apesar das promessas do Antigo Testamento a respeito de um Messias, Jesus não era visto como sendo o cumprimento dessa promessa. A expectativa de muitos seguidores de Jesus se parecia mais com aquela que tinham os zelotes, que aguardavam um líder revolucionário e que se insurgiria contra o Império Romano. Vemos como Simão, também chamado de o Zelote, tentou dissuadir Jesus quando ele dizia que deveria ser morto. Ele chegou a sacar da espada e cortou a orelha de um soldado quando vieram prender Jesus. E o mais curioso é que todos esses exemplos que eu estou levantando acabam sendo utilizados por aqueles cristãos que insistem que a política não é coisa onde os cristãos deveriam se meter. Ainda citam as palavras de Jesus diante de Pilatos quando afirmou: "O meu reino não é deste mundo". E, ao mesmo tempo, ignoram que Jesus está apresentando, sim, um reino, o reino de Deus. Ou seja, embora Jesus critique os reinos deste mundo, ele jamais afirmou que veio para que não houvesse reino nenhum. Sempre que Jesus confrontou os reinos deste mundo, ele apontou para outro reino, marcado por um estilo de vida, para uma política diferente. Veremos isso no texto que lemos em Marcos. Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: "Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir."
O que vocês querem que lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Essa dupla, mirando a possibilidade do reino que Jesus pregava se tornar realidade, queriam garantir cargos importantes no primeiro escalão do governo. Adivinha se os outros 9 discípulos que escutaram isso ficaram contentes? Como vocês acham que os demais discípulos ficaram ao perceberem que Tiago e João se adiantaram naquilo que eles, lá no íntimo, também aspiravam? Não é assim até os dias atuais, quando se trata de cargos, títulos e posições? Qual é então a reação de Jesus ao perceber as ambições dos discípulos? Jesus ele percebe o burburinho e vê a indignação dos demais com o pedido feito pelos filhos de Zebedeu. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus chama a atenção de todos para a realidade tão conhecida. As palavras de Jesus são: vocês sabem. Sim, vocês sabem como são as coisas. Vocês conhecem a realidade. Vocês têm visto as consequências daquilo que os governantes fazem. Notem que o texto aqui se refere a Jesus dizendo que esses líderes mundiais são considerados governantes. Jesus podia falar assim, pois sabia muito bem quem era aquele que concedia e que tirava autoridade sobre os que eram reconhecidos como governantes dos impérios e das nações. Um pretensioso Pilatos ouviu essas coisas da boca do próprio Jesus. Não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Ao apontar para os governantes das nações, Jesus não especifica um líder ou, para pensarmos nos dias atuais, um partido ou uma ideologia. Ele simplesmente diz que os governantes, de forma geral, é que agem assim. O melhor governo que a história de Israel registrava como modelo, aquele que todos guardavam com nostalgia, era o tempo do rei Davi. Ainda assim, por mais justo e positivo que os reinos da terra consigam ser, ainda ficarão longe do reino de Deus. Nossa política, nossa sociedade, nossa cultura, a nossa maneira de nos organizarmos sempre acabará revelando também aquilo que somos: pecadores, pessoas falhas, sujeitas à tentação do poder. Essa realidade caída, no entanto, não serve para justificar algum tipo de aniquilação total. Jesus não termina na crítica aos governantes e aos reinos mundiais. Ele vai além, apresenta um contraste. Vocês sabem como são as coisas, mas entre vocês não deve ser assim. O que Jesus está dizendo é que sim, há os reinos e governantes que são vistos em sua sede de poder e dominação. Acabam se envolvendo em questões ilícitas, almejando sempre mais poder e glória pessoal. Mas o reino que eu, Jesus, venho representar e inaugurar é diferente. Jesus não está dizendo que veio simplesmente para acabar com todos os reinos, para que não houvesse mais nenhum reino. O que Jesus está dizendo é que o reino de Deus confronta, destoa, subverte, contrasta com tudo aquilo que as nações já puderam produzir. Enquanto os reis, imperadores, presidentes e todos aqueles que ocupam cargos considerados importantes esperam ser servidos, bajulados, exaltados, ele, Jesus, o legítimo rei, o próprio Filho de Deus, vem para servir e dar a sua vida pelos súditos. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. O contraste é muito claro. Vocês aí pedindo cargos, se indignando por causa de disputas pelo poder, estão se comportando como os governantes pagãos. Essa não é a marca do reino de Deus. Vocês, em sua corrupção, em seus conchavos, em sua busca por fama, bajulação e riquezas, estão agindo como os líderes e governantes que servem aos poderes diabólicos, gerando opressão, injustiça e morte. Não, entre vocês não é assim. O reino de Deus segue outra agenda, é o caminho do serviço. Infelizmente, devemos sim admitir que, como Jesus disse, nós sabemos como as coisas são nesse mundo.
E, infelizmente, não somente reis e presidentes ocupam cargos de influência, podendo se deixar seduzir pelo poder. É assim também nas mais diversas instituições humanas. A vaidade, as ambições, a sedução da fama, do dinheiro e do poder estão por toda parte. Estão inclusive na igreja. Também as instituições eclesiásticas revelam-se desalmadas, servindo como instrumento nas mãos de pessoas que, apesar do discurso piedoso, alimentam ambições de poder, de status, querem reconhecimento. Ah, veja você, muitos que até sonham em fazer carreira em instituições eclesiásticas. Fazem tudo para se promoverem. Administram cuidadosamente a sua imagem perante as pessoas, perante a igreja, perante a sociedade. Vejam, Tiago e João, eles andavam com Jesus, eles conheciam Jesus, eles estavam todos os dias ouvindo ensinamentos da boca do Mestre, faziam parte do seleto grupo dos 12. Ninguém está livre de tais motivações egoístas, autocentradas. Precisamos todos, assim, pedir que Deus sonde as nossas reais motivações. Precisamos ser confrontados e curados todos os dias. Não se trata de fugir dos cargos, das funções de liderança, não. Elas são necessárias, são fundamentais. Devemos preservar as instituições, porém, mantendo sempre presente as palavras de Jesus. Entre vós não será assim. Jesus inverte a lógica. A coroa e o trono são legítimos tão somente se ocupados por aquele que pegou a toalha e a bacia, aquele que deu a própria vida por resgate de muitos. A grande tentação que acompanha a humanidade desde o Éden consiste em assumir o lugar de Deus. E cada um tende a fazer isso dentro do espaço e das oportunidades que lhes são apresentados. Pode ser na família, pode ser na associação de bairro ou até numa pequena igreja. Ou pode ser numa multinacional, numa grande organização mundial ou à frente de governos de países poderosos. Sempre que se busca por importância de outra forma que não pelo serviço ao próximo, o agente que ganha espaço é Satanás. Podemos até acreditar que estamos recebendo reconhecimento e glória, mas é o inimigo do verdadeiro e legítimo rei que está governando por meio de autoridades fajutas, mentirosas e injustas. Esse inimigo sabe que é derrotado, por isso ele ataca os seres humanos, seres tão preciosos e amados de Deus. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Jesus não apenas apresenta uma nova teoria política a respeito do seu reino, ele o encarna e mostra como será. E por essa lógica tão diferente, o seu reino se choca com todo e qualquer império que homens ou mulheres já tentaram erguer. Mas notem, não se trata de aniquilar todos os reinos e não colocar nada no lugar, mas de um reino legítimo e justo, permanente, o reino de Deus. Não se trata de não ter um governo, de não ter um rei ou um governante, mas de reconhecermos o Rei dos Reis, o legítimo e justo rei sobre todas as nações. Na visão de João, conforme relato de Apocalipse, havia um trono, e este não estava vazio. E aquele que ocupa o trono não está passivo, inerte, indiferente, não, ele está agindo. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E quem é que ocupa esse trono? Como o próprio Apocalipse mais de uma vez revela, o trono pertence a Deus e ao Cordeiro. Nas palavras de Jesus, antes de sua ascensão ao trono do universo, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Deus te abençoe, seja você uma bênção.